queria compartilhar com vocês de um texto da palavra de Deus. E eu reforço aqui minha gratidão ao pastor Davi, pastora Gislane, por eu poder assomar este púlpito e ministrar a doce, boa e poderosa palavra de Deus. Eu quero ler com vocês o livro de Marcos, capítulo 10, vá por gentileza, capítulo 46. Eu quero falar sobre o cego de Jericó. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu sei que vocês conhecem essa história, é uma história muito conhecida. Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Te pedimos que o Senhor venha uma vez mais, através da sua graça, bondade e misericórdia, falar aos nossos corações. Nós não viemos aqui ouvir a voz do Vitor, porque o Vitor não tem nada dele mesmo de bom para dar, porque ele é pecador, ele é falho. Mas nós viemos aqui porque nós queremos continuar ouvindo a sua voz. Portanto, eu me junto a essa igreja e te peço: fala, Senhor, porque nós queremos te ouvir uma vez mais nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, esse texto ele é muito interessante, porque ele vai falar dessa história desse cego, que a Bíblia vai dizer cego Bartimeu. Só que o interessante é que quando nós começamos a analisar essa história e olhar esse livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, ele vai fazer algumas afirmativas muito interessantes. Ele vai dizer assim: depois foram para Jericó. Diga, Jericó. É interessante que quando nós começamos a olhar esse texto e nos deparamos com essa simples frase, Jericó, nós precisamos entender, à guisa de introdução, que existiam o que nós chamamos de duas cidades chamadas Jericó. Talvez você não tenha se atentado para isso, algumas pessoas, mas existiam duas cidades com o mesmo nome de Jericó. Uma cidade que era a cidade antiga, Jericó antiga, a Jericó que estava em ruínas, a Jericó que tinha sido sucateada, que tinha sido vilipendiada, a Jericó que passou por muitas tribulações, por muitos problemas, a Jericó que estava mal, a Jericó que estava numa situação terrível, mas também por volta de 1,5 km de distância dessa Jericó, existia uma outra cidade chamada Jericó, que era a cidade nova, Jericó Nova. Essa Jericó Nova, ela estava, como eu disse, a cerca de 1,5 km, que era onde, na verdade, Herodes e os seus sucessores, eles construíram de uma forma muito luxuosa, de uma forma muito bonita. Era o palácio de inverno que eles chamavam. E, na verdade, eles iam para lá no período dele de férias, para essa Jericó. Talvez você vai dizer assim: tudo bem, pastor, mas o que o senhor está querendo dizer ao citar essa cidade de Jericó, antiga,
vilipendiada, sucateada, e essa outra Jericó, que era uma cidade rica, onde tinha benécias, onde eles se encontravam para passar as suas férias. Eu faço essa introdução para dizer que eu não sei como você chega aqui nessa manhã, ou como você chegou a Portugal, ou como é que tem sido a sua história, a sua vida. Se a sua história ela está equiparada a essa Jericó, que está em ruínas, ou que foi sucateada, que passou por problemas, que foi humilhada, que foi muitas das vezes desprezada, menosprezada, eu não sei se a história da sua vida passa pela analogia dessa Jericó, que passa por problemas. Eu não sei se o que trouxe você aqui foi uma vida de uma Jericó que apontava para alguém que tinha uma vida muito abastada, que ia nos melhores lugares, que jantava nos melhores lugares, que frequentava os melhores lugares, que fazia as viagens mais lindas e marcantes. Eu estou aqui pregando por analogia, eu sei que você entende isso. Eu não sei qual das duas Jericó analogamente representa a sua vida. Eu não sei de qual Jericó nós podemos comparar a sua vida. Mas o fato é que talvez você possa estar aqui, independente da Jericó que você tenha vindo. Você possa estar aqui como um cego, perdido, na beira do caminho. Mas só que tem uma coisa muito interessante para alguém que tenha vindo de uma Jericó sucateada, ou de uma Jericó onde tinha tudo, e que agora possa porventura se encontrar sentado à beira do caminho. E o que é que tem de interessante, pastor? É que o mesmo Jesus que passou na estrada de Jericó para fazer o milagre na vida do cego, ele também está aqui nessa manhã, e não há impossível para ele. Talvez você chegou aqui e está falando: Senhor, pastor, mas não tem jeito, talvez para a minha história. Não tem jeito até você encontrar o Jesus, o Nazareno, o Jesus que morreu, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas talvez mesmo passando por tudo isso, você vai ver ali ainda no texto, ele vai dizer o seguinte: ele vai dizer e saindo eles de Jericó, seguindo o texto, Jesus com os seus discípulos, ele sai de Jericó. Aí você vai observar uma coisa muito interessante: os discípulos de Jesus, normalmente, eles estavam juntos do mestre. Fale para alguém que está do seu lado, pergunte para ele, fala: você está andando junto com o mestre? Quem tem sido a sua companhia? Quem é que está conduzindo a sua vida? Quem é que está te orientando? O discípulo ele precisa estar junto com o mestre ali, porque é nos braços do mestre, ou próximo do mestre, que nós temos o verdadeiro alimento. Sempre que possível, o discípulo ele precisa estar junto do mestre, porque ele precisa conhecer o mestre. Não tem como conhecer o mestre se nós estamos distante do mestre. Não tem como ter intimidade com o mestre se nós passamos mais tempo com outras coisas. Em que nós estamos investindo os nossos tempos? Nós precisamos estar junto com o mestre para que nós não sejamos enganados pelos falsos mestres. Por isso que a Bíblia vai dizer: cautelai-vos, porém, com os falsos profetas, que vêm até vós vestido de ovelha, mas no fundo eles são lobos devoradores. Nesses últimos dias, o que nós mais temos visto são falsos mestres. E as palavras deles são doces, a palavra deles são amáveis. Eles falam tudo o que nós queremos ouvir. Eles normalmente dizem assim: você vai vencer, você vai enriquecer. Mas pastor, não vamos vencer? Vamos sim. Você vai conquistar? Sim, vamos sim. Mas só que a tônica do Evangelho de Cristo Jesus não é apontar para as riquezas dessa vida. Diga: a tônica não é essa. Fale com alguém: a tônica não é essa. E qual é a tônica, pastor? A tônica do Evangelho de Cristo Jesus é apontar para a cruz. Porque é na cruz que há salvação, é na cruz que há redenção, é na cruz que há libertação, é na cruz que há o reconhecimento de que nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos indignos, mas é através do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, que nos possibilitou, uma vez mais, ter acesso ao céu de glória.
Então eu quero te dizer nessa manhã, o céu que nós ouvimos falar há muitos anos, ele é real. Não é história da carochinha, é real. Quando a minha avó, lá em 1985, cantava para mim dizendo que vai abalar, quando Jesus voltar, o mundo vai abalar, ela não estava contando uma história utópica. Por mais que hoje em dia os homens venham nos dizer que nós temos que ganhar helicóptero ou tantas outras coisas, isso é bom. Mas só que a Bíblia vai dizer que aqueles que esperam no Senhor Jesus, apenas nessa vida, são um dos mais miseráveis dos homens, porque a promessa de Jesus Cristo não é aqui, não se concretiza aqui. A promessa de Jesus para as nossas vidas é um céu de glória, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, tribulação, perseguição, tentação. Não vai haver mais alguém tentando puxar o seu tapete, dizendo que é melhor do que você porque tem uma oratória boa, ou porque prega, ou porque canta, ou porque toca. Não, esse céu é real. Toque em alguém que está do seu lado e diga: esse céu é real. Agora seja profeta de Deus uma vez mais e diz: ele aguarda por você. Aí você conclui dizendo: mas precisa estar junto do mestre. Não tem jeito, irmãos. E o texto vai dizer que eles estavam junto de Jesus. E o interessante é que quando eu penso em estar junto com Jesus, ou junto do mestre, eu me lembro quando Jesus, os discípulos estavam no mar, dentro do barco, e de repente Jesus aparece para eles, vindo andando sobre as águas, e eles ficam atemorizados. Eles pensam que é um fantasma. Os homens andavam com Jesus, eles partiam pão com Jesus, eles ceiavam com Jesus, eles estavam caminhando com Jesus, mas eles ainda não conheciam o mestre verdadeiramente. Quando eles veem Jesus, eles falam: é um fantasma. E Jesus fala: não, sou eu. Mas quando Jesus fala: não, sou eu, eles ainda não têm a nitidez da voz de Jesus, eles não conseguem ainda compreender e reconhecer a voz de Jesus. Tanto que Pedro, ele ainda vai dizer: se é tu, manda-me ter contigo. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, muitas das vezes na nossa caminhada, nós estamos dubitando em dois pensamentos, porque nós estamos tão distante de Jesus, por causa dos problemas, das dificuldades, que Ele está falando conosco, mas nós não estamos reconhecendo a voz dEle. Nós estamos querendo ver a voz de Jesus no profeta que profetiza. Não estou dizendo que não está lá, também está. Mas nós estamos querendo ver Jesus na pessoa que diz: eu vou agora revelar a CPF, eu vou dizer isso. Não! A voz de Jesus, ela é audível dentro de você. Por isso que Ele vai dizer: entra no seu quarto, tranca a sua porta e fala com o seu Deus que está em oculto. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós não precisamos de mediadores humanos. Quando o véu foi rasgado, Jesus falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. O Consolador está com você. Fale com alguém: o Consolador está com você, Ele habita em você, Ele age em você, e você nasceu para propagar esse Evangelho de Cristo Jesus, que arde em você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O texto vai seguir, o texto vai dizer que uma grande multidão o seguia. E o interessante é que quando nós olhamos para essa afirmação de que uma grande multidão o seguia, na verdade está falando dos peregrinos que caminharam com Jesus ali cerca de 30 quilômetros. Diga 30 quilômetros. As pessoas caminharam atrás de Jesus durante 30 quilômetros. E eles iam, aonde Jesus ia, essa multidão estava com eles. Quando eu parei para refletir sobre essa colocação, eu me questionei: o que tinha Jesus? O que tinha Jesus que atraía essa multidão? O que tinha Jesus que aonde Ele parava, as pessoas queriam ouvi-lo? O que tinha Jesus que muitas das vezes Ele precisava pegar um barco para atravessar pelo mar, através do mar para outras bandas, porque a multidão estava o cercando? Pergunte para alguém e diga: o que tinha Jesus?
Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E eu pensando no que tinha Jesus, eu pensei em alguns atributos dele. Será que Jesus Cristo, ele era amor? Será que Jesus Cristo, ele tinha paz, alegria? Será que ele transmitia longanimidade? Será que Jesus era uma pessoa benigna? Ele era bom, ele era um homem de fé? Será que era isso que atraía as pessoas? Será que Jesus era uma pessoa mansa, temperada, equilibrada? Será que era isso? Mas pastor, por que o senhor está colocando isso? Porque nós falamos que somos cristãos, e somos, e cristão quer dizer pequeno Cristo, e para que eu venha a ser pequeno Cristo, eu preciso ter os atributos de, então, eu não sei, ou eu sei, ou não sabemos, ou sabemos o que tinha Jesus, mas aquilo que Jesus tinha, nós também precisamos ter. Aquilo que Jesus transmitia, nós precisamos transmitir. Então o que é que vai diferenciar alguém que é discípulo de alguém que é multidão? Está no afastar ou no aproximar. Você tem sido uma pessoa que junta gente? Você tem sido uma pessoa que onde está as pessoas falam, ali vai alguém amável, que transmite Deus, uma pessoa benigna, uma pessoa amável, uma pessoa solidária? Ou ali está alguém que muitas das vezes critica, não promove paz, não promove unidade? A diferença entre a multidão e os discípulos é porque a multidão, estou falando por analogia, ela espalha. Os discípulos, ele ajunta. Agora fala com alguém, eu sei que você é discípulo. Agora diga, como discípulo, você precisa transmitir paz, amor. Você precisa ser longânimo, benigno, equilibrado, ser uma pessoa de fé, porque você é discípulo de Cristo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Gálatas 5:22 que fala isso, os frutos do Espírito. Só que o texto vai dizer que Bartimeu, o cego, o texto ele faz uma referência muito forte, Bartimeu, o cego. Eu sei que se eu perguntar aqui qual é o nome dele, muitas das vezes a gente respondendo automaticamente a gente vai dizer que o nome dele era Bartimeu. Mas eu sei que também nós sabemos que na verdade o nome do cego não era Bartimeu. Bar quer dizer filho de Timeu. Então na verdade a Bíblia vai falar de um cego sem nome, sem importância. Ele era tão insignificante no contexto que alguém o conhecia como filho de alguém. Alguém o conhecia como um cego à beira do caminho, filho de alguém. Ele era filho de Timeu, que era alguém importante. O pai dele era relevante, era conhecido, mas ele era apenas o filho de alguém. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? Talvez até hoje você tenha sido conhecido como filho de alguém, como alguém inexpressivo, como alguém que ao ver de muitos não vai dar em nada, como alguém que ao ver de muito não vai ter a sua história concretizadas, como alguém que ao ver de muitos veio para Portugal ou vive há muito tempo em Portugal, mas não vai conseguir concretizar aquilo que você tem sonhado, aquilo que Deus colocou no seu coração. Esse era Bartimeu. Estou aqui, repito, pregando por analogia, alguém inexpressivo, alguém que aos olhos de muitas pessoas, como eu disse, ele apenas era o filho de alguém que estava mendigando. E observe, quando eu digo mendigar aqui, na história dele era real, mas trazendo para nós alguém que sempre está dizendo, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Mas eu tentei e fracassei, eu quero abrir meu negócio, mas não dá, eu boto meu currículo, mas a porta não abre, e alguém vai dizer para você, é porque você é apenas o filho de alguém. Mas eu vim aqui nessa manhã para dizer, realmente você é o filho de alguém, e o nome do seu pai tem nome, é o Deus Todo-Poderoso. Você é o filho de alguém, mas você não é um simples alguém. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você é o filho do Deus Altíssimo. Você é alguém tão importante que Ele nos amou de uma maneira incomensurável, que mandou Jesus. Fale com alguém, você não é alguém simples. Você é a imagem e semelhança de Deus. Aleluia.
Esse era Bartimeu. Ao ver de muitos, ele era alguém insignificante, mas ao ver de Jesus, ele era alguém especial. É importante observar que Jesus, ele vem acompanhado de uma grande multidão. De um lado, tem uma multidão que ovacionava Jesus, que entendia que Jesus fazia as coisas maravilhosas, mas só que do outro lado tinha um cego abandonado à beira do caminho. De um lado tinha alguém que poderia, parafraseando hoje, fazer live com Jesus e promover Jesus nas mídias sociais. Para você, pastor? Sim, para mim. Pobre, favelado lá da favela de Parada de Lucas, do Rio de Janeiro, filho de uma faxineira, semi-analfabeta, de um pedreiro, que muitas das vezes para dormir ia para debaixo da cama, porque tinha invasão na favela, guerra de facções, e o tiro comendo para todos os lados. Por que Jesus olharia para mim? Por que Jesus olharia para você, com a sua história, com os seus problemas, com os seus deslizes e acertos, com os fracassos e sucessos? Pense muito bem, por que Jesus olharia para nós? O que temos nós para atrair a atenção desse Jesus? O que temos nós para fazer com que Jesus, alguém importante na época, parasse e nos visse? Estou parafraseando, na beira do caminho. O que é que Jesus viu no menino favelado lá de dentro de Lucas? O que é que Jesus vê em você? O mundo pode não ver nada, meu irmão. Eu afirmo, o mundo pode não ver nada. As pessoas podem não ver nada. O familiar, ele muitas das vezes pode não ver nada em você. Mas não há ninguém melhor do que o Criador para conhecer a criatura. E quem te criou foi Deus. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu potencial, a sua capacidade. Às vezes as pessoas falam assim: eu sou obra do acaso, eu nasci porque foi fruto de um erro do meu pai e da minha mãe. Não. Antes de nós nascermos, ele sabia: esse é o Vitor, vai nascer em 1981, vai ser filho da Marlene, do Manuel, ele vai aprender isso, e no ano tal ele estará lá em Portugal. Ele nem imagina que ele vai sair da favela de Parada de Lucas, quanto mais do Brasil, quanto mais está em Portugal, porque nós nascemos pronto. Dr. Monroe, ele vai dizer que Deus, ele nos criou pronto. Quando você nasceu, Deus, ele já sabia a sua história do início ao fim. Deus, ele não fica todo dia olhando e falando: ai meu eu, o que é que eu vou fazer com aquele servo que eu errei? Não, Deus sabe quem você é. Ele sabe aonde ele quer te levar. Mas pastor, mas está tão difícil. É claro que está difícil. Quanto maior foi o local, maior o desafio. Não tem como chegar ao lugar da concretização sem passar pelo treinamento do vale, do deserto, da humilhação, da perseguição. Pastor, mas eu não estou vendo nada. É porque talvez os seus olhos estejam como o do moço do profeta. Quando o profeta falou: vai lá ver se tem alguma nuvem no céu. Aí você fala: eu não estou vendo nada. Aí Deus está falando: olha de novo, estou parafraseando: Senhor, eu não estou vendo nada. É porque Deus não quer que você tenha a visão do moço do profeta. Deus quer que você olhe como profeta. Porque quando nós olharmos como profeta, a gente vai ver: eu estou vendo uma pequena nuvem. Aleluia! E essa pequena nuvem é o sinal do marco de Deus para mudar a minha história, para mudar a história da minha família, para me dar vitória nos meus projetos, porque foi Ele que me escolheu, foi Ele que me selecionou, foi Ele que me vocacionou, foi Ele que escolheu e já projetou a nossa história. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O texto vai seguir dizendo, eu peço ajuda da água, por favor. O texto vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, o texto vai dizer isso, ele começou a clamar dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observe que nós estamos falando de um cego que estava à beira do caminho. Obrigado, querido, muito obrigado. Nós estamos falando de um cego que estava à beira do caminho. Mas só que mesmo ele sendo cego,
ele conseguiu reconhecer a voz de Jesus. Pastor, como é que o senhor afirma isso? Olha o que ele vai dizer: e ouvindo que era Jesus de Nazaré, ele começa a dizer, filho de Davi. Como que o cego sabia que Jesus era da linhagem de Davi? Como ele sabia? Porque quando o cego ele vai dizer Jesus, filho de Davi, ele está dizendo assim: Jesus, eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és da linhagem de Davi. Ele está enviando uma mensagem para Jesus dizendo: eu sei quem tu és, filho de Davi, eu sei que tu és o libertador, eu sei que tu és aquele que pode resolver o meu problema. Filho de Davi, eu sei que tu podes mudar a minha história. Filho de Davi, eu estou aqui mendigando, eu estou aqui cego, ninguém pode cuidar e resolver dos meus problemas, mas eu sei quem tu és. Será que nós temos sabido quem Jesus é? Será que nós estamos tendo fé o suficiente para dizer: filho de Davi, permaneça na minha história, no meu barco, na minha vida, na minha família, no meu matrimônio, no meu ministério, na vida dos meus filhos. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque o cego, quando ele encontra com Jesus, ou quando ele vê Jesus, quando ele ouve de Jesus, ou ele ouve Jesus passando pelo caminho, a esperança dele é renovada. Quando o cego ele ouve de Jesus, o ambiente ele sabe que muda. Fala com alguém: quando nós encontramos com Jesus, a nossa esperança é renovada, o ambiente muda, aquilo que era guerra vira paz, aquilo que era tristeza vira alegria. E o cego sabia disso. O cego sabia que a presença de Jesus muda o ambiente, a presença de Jesus muda a mente das pessoas, a presença de Jesus muda a história, muda a família. A presença de Jesus dá significado ao nosso projeto. A presença de Jesus faz nós entendermos que a nossa vida não é por acaso. A presença de Jesus faz que nós entendamos que há um significado real para a nossa existência. Talvez muitas pessoas estejam perdidas, porque elas ainda não entenderam ou não perceberam a presença de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aonde Jesus está, acontecem coisas, Ele sabe de todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Mas pastor, será que Jesus Ele me viu quando eu estava lá na minha casa? Viu? Será que Jesus viu quando eu estava chorando? Viu? Será que Jesus viu, pastor, quando eu estava dizendo que eu não ia mais entrar na igreja porque eu estava cansado e tudo que eu fazia dava errado? Viu? Ele até sabia que você viria aqui nessa manhã, Ele até sabia que você ia ouvir essa mensagem, e Ele até sabia que você ia perceber que Ele está dizendo para você: não desista, não pare, eu te chamei, eu estou contigo, caminhe mais uma milha. E o texto vai dizer que muitas pessoas o repreendiam, dizendo: cala-te, você está atrapalhando o mestre, cala-te, você não vai conseguir chamar a atenção de Jesus, cala-te, você não é ninguém para fazer Jesus parar. Existe, queridos, muitas pessoas que estão nas nossas vidas, que eles vêm só para dizer: cala-te, desista, você não vai conseguir, cala-te, desista, Jesus não vai olhar para você, cala-te, desista, você está falido, cala-te, desista, você não vai dar em nada. Sempre existirá uma multidão querendo nos desanimar, sempre existirá uma multidão dizendo para nós que nós não somos capazes. Certa vez existia um concurso aonde eles falaram: eu vou dar uma prenda, eu vou dar um presente para formiguinha que conseguir cumprir um desafio. Observe isso. Eles pegaram um pote de mel e colocaram em cima de um poste, e eles falaram: a formiga que conseguir subir esse poste e chegar até lá em cima, ela vai ganhar o pote de mel. Observe isso. E vai dizer a história que as formigas começaram a subir, uma após a outra, subindo.
E aí elas viram que era difícil e foram desistindo. E as que iam desistindo, elas começavam a gritar para as outras: desça daí, você não vai conseguir, pare de escalar esse poste, ele é muito alto, você vai se machucar. E a história vai dizer que uma após a outra foi desistindo. E aí as outras que ainda estavam perseverando e persistindo iam subindo, e as que iam desistindo gritavam: desça daí, você não vai conseguir, o poste é muito alto. E no final, uma formiguinha, ela continuou escalando, e todas as outras que desistiram fizeram um coral dizendo: você está louca, vir para Portugal é uma maluquice, você está morando num quarto, você não consegue muitas das vezes nem completar uma renda, está vivendo por fé, você está ali pedindo misericórdia a Deus às vezes para conseguir fechar a compra do mês, desça daí, volte para o seu país, você está louco. Mas a formiguinha continuou até que ela chegou lá em cima e ela conseguiu alcançar o pote de mel. Só que quando ela desceu, o povo entrevistou e falou: o que levou você a persistir? E ela não respondia nada. E veio outro e falou: por que você não desistiu? Ela não respondia nada. Até que eles perceberam que essa formiguinha ela era surda. E o que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Para cumprir a sua vocação, o seu ministério, o seu chamado, você vai precisar ser surdo para as vozes pessimistas, para a palavra do inferno, porque todos os dias o diabo vai dizer para você: desça daí, você está enganado, Deus não te escolheu. Mas eu vim aqui nessa manhã como boca de Deus para dizer: continua, o Espírito Santo está contigo, você é capaz, você tem um chamado e Deus não desistiu de você. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E ele continuou, o texto disse: a multidão mandou ele se calar, mas só que ele continuou clamando: eu vou correr, porque o tempo está contra mim. Estou brincando. E o texto vai dizer assim: mas mesmo quando o povo mandava, a multidão mandava ele se calar, ele gritava cada vez mais alto. Observe que quem mandava ele se calar era a multidão. Se você estiver junto de alguém que está mandando você calar, não é discípulo, é multidão. Mas pastor, até mesmo dentro da igreja tem gente dizendo: você não canta, você não prega. Eu tenho uma notícia para você. Fale para alguém que está do seu lado, diga: dentro da igreja também tem multidão e também tem discípulo. Cuidado com quem você está ouvindo, até mesmo dentro da igreja. Busque o seu líder, busque o seu pastor, porque senão você vai desistir daquilo que Deus te chamou para fazer. Mas o texto vai dizer que ele clamava cada vez mais alto, ele gritava cada vez mais alto, ele se lançou, ele se expôs, mesmo ele entendendo que ao ver dos homens ele não era ninguém, ele continuou clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ousou a chamar pelo mestre. Ele falava: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele viu que era a oportunidade da vida dele. Ele falou: filho de Davi, hoje é o meu dia, hoje é o meu momento, esse é o meu tempo. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não vou deixar passar a minha oportunidade. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele clamava filho de Davi, ele estava dizendo: Messias, Messias, eu sei quem tu és. Eu estou parafraseando: Messias, Messias, eu reconheço a sua voz, aleluia. Messias, Messias, eu sei que tu és aquele que haveria de vir. Messias, tem misericórdia de mim, aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo: eu sei que tu és a semelhança do Filho do Homem, porque tu és o Filho do Homem. Tem misericórdia de mim. O texto vai dizer: Jesus parou.
ele chamou a atenção de Jesus. Jesus parou e Jesus falou: chame esse homem, chame este cego. A minha pergunta nessa manhã, para nós caminharmos para concluir, é: nós estamos conseguindo chamar a atenção de Jesus? Aleluia. As pessoas estão achando que chama a atenção de Jesus com dízimos altíssimos, com palavras persuasivas? Não. Com voz eloquentes? Não. Sabe como o cego conseguiu chamar a atenção de Jesus? Diga: como, pastor? Através do coração aquebrantado, contrito, humilhado, diante da potente mão do Senhor. E ele chamou a atenção de Jesus. Nós temos que chamar a atenção de Jesus. O texto segue: Jesus parou, mandou chamá-lo, e quando Jesus mandou chamar o cego, o texto vai dizer que viraram para ele e disseram: tem de bom ânimo, eu estou correndo, o mestre te chama. E quando o chamaram, sabe o que ele fez? Ele se levantou, estou correndo para concluir, e ele lançou de si a sua capa. Diga: capa. A capa que ele usava diferenciava ele das pessoas. A capa que ele usava dizia: você é um cego e mendigo. O que é que o Senhor quer dizer com isso? Fica de pé, por gentileza. Fica de pé para você achar que eu estou terminando. Estou brincando. Ele lançou sobre si, de si, a sua capa. Quando ele lança de si a sua capa, ele está dizendo: venha me ajudar o louvor. Ele está dizendo assim: essa capa representa uma vida antiga, uma vida de alguém que estava a mendigar. Essa capa representa alguém que eu não serei mais. Diga: eu não serei mais, porque eu me encontro com o mestre. Ele sabia que aquela capa dizia que ele era uma pessoa, que ele não seria mais. Pastor, o que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Meu irmão, nós nos encontramos com Jesus, então existem coisas que não nos representam mais. Existem coisas que nós precisamos largar. Não tem como encontrar com Jesus, estou parafraseando, e continuar com a capa de mendigo espiritual. Não tem como andar com Jesus com o costume do passado. Não tem como trilhar com Jesus e continuar com os mesmos hábitos. Diga para alguém: não tem como. Tem que largar a capa. Pastor, que capa é essa? Da soberba, muitas das vezes, da vaidade, da prepotência, da arrogância. Tem muitas pessoas que dizem: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Alguém vai dizer que pau, no Brasil fala isso, pau que nasce torto, morre torto. Não. Existe um Jesus que ele era carpinteiro, e a madeira pode ser torta, mas quando ela encontra com Jesus, meu irmão, não tem eu nasci assim, vou ficar assim, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos liberta, ele transforma o homem e a mulher. O sangue de Jesus Cristo, ele nos ressignifica. O sangue de Jesus Cristo nos dá uma nova história. O sangue de Jesus Cristo, ele nos transforma em uma nova criação. Aleluia. Feche seus olhos. Pois ressuscitou.
o texto ele vai dizer que ele lançou dele a capa dele, e logo ele foi ter com Jesus. Jesus falando disse-lhe: o que queres que eu te faça? A pergunta de Jesus para mim e para você nesta manhã é: o que você está a precisar de Jesus? Jesus sabia que ele era cego, Jesus sabia que ele queria ver, mas só que Jesus queria perceber nele ainda mais aonde estava a fé dele, em quem ele estava crendo. Jesus quer ouvir a sua voz hoje. Ele está te perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é a sua necessidade? Aonde está a sua dor? E o texto vai dizer que ele falou: mestre, que eu veja. Quando ele falou mestre, que eu veja, ele estava dizendo Rabone, que quer dizer meu dono, meu Senhor. Com outras palavras, ele estava dizendo: eu sei que eu pertenço a ti, meu dono, que eu veja. Talvez você está dizendo nessa manhã: meu dono, que o problema na minha casa seja resolvido, meu dono, que essa dificuldade que eu tenho seja extirpada de uma vez por toda. E Jesus vai dizer: vai, veja, conforme a sua fé, seja feito, porque grande é a sua fé. E Jesus disse-lhe: vai, a tua fé te salvou, vai, a sua fé te curou, vai, a sua fé mudou a sua história, da sua família, dos seus negócios. Em nome de Jesus declare isso, porque poderoso esse nome é.